Fala turma, tudo bem? Trazendo para mais um review nosso aqui, outros remos para dentro de casa. Mais uma vez, Lucasi aqui com a gente, o cara que... Quanto tempo você já usa os remos, Lucasi? Entre 8 e 10 anos, faz um tempo já, viu? Então convidamos o Lucasi para participar desse aqui, porque no remo da Concept está acostumado a treinar muito em boxe de crossfit durante muitos anos. Agora a gente tem esse remo novo da Stark também, que concorre com esse magnético. Então trouxemos uma referência do mercado e uma novidade do mercado, certo? Novidade. Bem parecidos em termos de dimensão, magnético também. A gente vai fazer o teste agora para conseguir ver todas essas diferenças que estão nos detalhes. Beleza, vou mostrar para vocês aqui. Para quem faz sentido, então escolha o seu remo, que é esse da esquerda, já que você está mais acostumado com ele. Vou remar no Concept que eu tô mais acostumado, então vou mandar bala nele primeiro. Bora lá, vou ficar com o Stark aqui, mas a gente vai mostrar um pouco os detalhes, a comparativo, para quem que seria, porque da diferença um pouco de preço, né, de um e de outro, e os diferenciais realmente do pioneiro para um remo mais novo no mercado, que é esse da Stark. Bora lá. Nós temos um histórico no canal de vários vídeos de remos de água, certo? Já fizemos da Stark 1, Stark 2, né, o Stark S+, Water Rower, remos com Kalil, tutoriais de como remar. Primeira vez que estamos trazendo aqui os remos magnéticos para dentro do canal, dos reviews. Então esse remo, ele funciona com a resistência de ar e magnético, diferente dos de água, né? Nós temos níveis de resistência nos dois aqui, que eu seleciono de 1 a 10. Então todo o sistema aqui de resistência está aqui dentro. A sistemática deles não é muito diferente dos remos de água. Então na verdade o movimento, certo, Lucasi? O movimento basicamente é o mesmo. O movimento basicamente o mesmo. A parte legal do magnético, você pode regular a carga de acordo com o seu peso corporal para ter uma melhor performance. Que muita gente não sabe disso, vai treinar e acaba achando que só colocar mais carga vai ser mais eficiente. Esse tipo de coisa a gente vai comentar também hoje nesse review dos remos. Tem alguns remos a água até que oferecem aquele sistema lá de carga meio, um atrito meio forçado, meio manual, mas a maioria não, né? O Water Rower não oferece, mas aqui até dá uma explicada um pouco dessa diferença, porque senão as pessoas vão na academia, já colocam o remo num peso mais pesado, achando que vai dar mais carga. Então a ideia de você, o próprio remo ele já vem com esse combo de fator de resistência, onde ele oferece, vem com uma tabela de peso corporal. Então ele vai mostrar para você, por exemplo, eu tenho 80 quilos, o meu fator de resistência é 125. Quando eu for fazer o teste, eu vou colocando a carga e vou remando até chegar no fator que eu preciso para o meu peso. Quando chegar nesse fator, isso indica que toda vez que eu for remar, eu tenho que utilizar ele. Por quê? Eu vou me desgastar menos, vou remar de forma mais eficiente. Então, para dar um exemplo bem prático aqui de forma técnica, eu remaria 500 metros com menos tempo, me desgastando menos. E é uma coisa errada que geralmente as pessoas fazem, que acho que é só colocar carga. Aí o indivíduo até muitas vezes consegue fazer um tempo um pouco melhor, mas se desgasta muito para fazer aquela mesma distância, então não vale a pena seguir o que é recomendado nesse caso pela Concept. Legal, por isso que eu até gosto mais dos remos de água, porque realmente ele fica mais, você vê, essa questão de carga você não coloca, você tem que remar mais intenso, mais eficiente para ele ficar mais resistido. Ele associa como se estivesse na água mesmo, né, que lá você não vai ter uma carga, vai ter que vencer a resistência da água só, né. Aqui você força, então as pessoas às vezes para fazer mais força colocam mais carga, sem, teoricamente, a necessidade. Sem se desgastar à toa, na verdade não precisa. Mas ó, o que a gente falou aqui é uma calibragem que oferece no da Concept, aqui no da Stark nós não temos, que a gente pesquisou, entendeu? Então isso já é uma tecnologia a mais que o da Concept tem, que o Stark não oferece. Mas você que já rema então muito mais em remos magnéticos, o que você viu de diferença aqui dos dois, principalmente você? Os dois são bem parecidos em termos de desempenho, de peso, a carga também eu senti que é parecida, então aqui nem eu vou dar um exemplo, eu uso aqui no 6, eu remo no 6, a experiência de remo basicamente a mesma. O que senti de diferença grande, o painel, que é diferente, assim, as programações, esse tipo de treino. O Stark tem legal, ele já vem com alguns pré-programados, então, por exemplo, eu quero usar o protocolo de Tabata, ele já vem com uma Tabata lá mostrando. O Concept tem uma outra configuração, tem de 30x30, 1x1, você pode medir também. Então o painel é diferente, mas estruturalmente a experiência de remo é bem parecida. Aí o que eu falaria para você, o grande ponto de diferença, no meu ponto de vista, é para quem vai usar o remo. Então, pô, eu tenho lá um box de crossfit, um atleta, desempenho, recomendaria o Concept. Até uma fábrica, até se vocês der uma observada geral aí, os box de crossfit foi que começaram essa novidade de trazer remo pro Brasil, e a Concept pioneira nisso. Só assim, não, quero ter no meu estúdio, quero ter na minha residência. O Stark atende legal pra caramba, não tem essa necessidade de desempenho, de medir essas métricas todas, e vale a pena porque o custo é infinitamente menor, né?
Então, se você for comparar preço, o que eu vou comprar para a mesma experiência, Stark atende bem. Pra turma que tá assistindo infinitamente também, calma que também não é assim. Tá falando tudo bem de um remo acho, na faixa de 14, 15, quanto um remo na faixa de 9 mil reais. Então tem aí, eu tenho 5 mil, é uma grana, só não é infinito. Não, então você falou assim, na sua aplicação, na sua visão, você vê, para um atleta de alto nível, realmente para um box de crossfit que vai usar no pau, vai fazer os WODs, vai fazer os Opens da vida, né, que são os campeonatos de crossfit, para quem não sabe. Tem esse detalhe, nos Opens a métrica do Open é pensada para o concept, até eles recomendam lá, quando vão prescrever uma prova, a marca do equipamento, eles recomendam o concept. Pô, não sou atleta de crossfit, não estou no box, quero pôr na minha casa, ou o profissional está montando o estúdio, mas quero ter um remo magnético, o Stark atende bem. Não, vai bem, tem muitos estúdios que tem, muitas academias aí que a gente já entregou também, realmente vai super bem, mas como o Lucas falou, ali tem algumas métricas, algumas informações, talvez uma construção levemente um pouco mais parruda, que a gente sente aí realmente num treino muito intenso. De sprint, né, de porrada, assim, fazer tiro de 100 metros. Ele é uma máquina mais robusta, você percebe que a estrutura é mais pronta para isso. Entendi. E, bom, eu sou muito mais do remo da água, gosto muito mais, de verdade, confesso a vocês, né, falo muito mais dele, mas independente disso, é um remo muito bom, oferece realmente os remos por si só, a gente promove bastante, fala bastante que é um equipamento realmente que oferece um treino muito eficiente, muito eficaz, muito completo e realmente com segurança, trabalha sentado, com impacto minimizado articular, por isso que a gente fala bastante, porque também tem os profissionais, tem o Calil, tem o Lucasi, para dar os treinamentos para vocês aí, quem adquirir remo, mas eu não teria logicamente um desse, porque eu moro num apartamento. Pô, o barulho que a gente faz remando nesses remos magnéticos é totalmente diferente do remo à água. Então, né, recomendarias para quem for ter em casa, vai ter que ter uma garagem ou, sei lá, mora sozinho no apartamento, porque acho que o andar de cima e o andar de baixo irão reclamar. Quer ver, ó, mostrar um pouquinho para vocês aqui um pouco dos unidos dele. Bom, deixa ele baixar aqui a poeira. Vai ficar trabalhando até o finalzinho, né? Ainda não acabou. Deu pra ouvir um pouco aí, isso que a gente tá num ambiente aí um pouco mais aberto, mas quando você coloca esse som num quarto fechado, num cômodo na sua sala... Imagina a sua sala. Eu vou te falar que... não fica saudável, não. Por isso que a gente, né, conhece bastante até dos Estados Unidos, concept, o pessoal tem dentro de garagens, né, que são fora de casa. Então, para essa aplicação, acho que vai super bem. Como a gente fala bastante de condomínios também, isso aqui no condomínio, qualquer um deles aqui atende super bem. Aí o que ele falou, depende do estúdio, depende do seu perfil de atendimento que você busca de resultado de performance para ser um ou outro. Se eu tivesse que ter na minha casa, seria de água. Porque imagina, em casa já tem barulho do dia a dia, já avenida, não sei o que, você vai colocar mais um barulho dentro de casa, você vai gerar um certo incômodo. Então para casa, eu recomendaria de água mesmo. Mas tudo depende, pro seu objetivo, o espaço que você vai utilizar, isso faz total diferença na escolha do equipamento. Por isso que é importante a gente esmiuçar esses detalhes, porque muitas vezes é o detalhe que o cara fala, pô, essa é a minha opção por conta disso. Então é importante entender essas diferenças. Não, falando de detalhe então, convidar o Brunão com a câmera, Brunão, vem mais próximo então, vamos dar uma passada, um tour neles, um pouco das diferenças, onde a gente identifica que tem uma diferença um pouco de construção de material, que pode ser um pouquinho mais relevante, principalmente a história do painel, pra gente mostrar um pouco a diferença aí de qualidade e de acabamento de ambos. Vamos lá? Vamos aos detalhes que importam. Então é o seguinte, ó, começando aqui um pouco pela cabeça do equipamento, pelo painel de ambos. O painel da Concept, o painel da Stark. Quando a gente fala um pouco aqui dos botões, aqui um pouquinho mais simples da Stark, mas aqui você vê as informações que eu tenho, tempo, remadas por minuto, watts, remadas totais, calorias, metros, em milhas também, calorias. O painel é um pouco mais simples aqui nos botões, mas entrega as informações que a gente precisa, quanto o painel da Concept, no caso vai falar um pouco mais, mas é um pouquinho mais aperfeiçoado. E aqui eu tenho um detalhe importante, só que aqui no Stark eu tenho o Bluetooth, que o da Concept não tem. Então um ponto positivo a mais no Stark nesse sentido é o Bluetooth, que aqui não temos. O da Stark, até se você quiser utilizar ele com um programa, você consegue, mas tem que ligar no cabo. Até quando você compra, vem um cabo. O da Concept. O da Concept. Você liga o painel aqui, você liga num simulador, você consegue visualizar na televisão, por exemplo, mas através de cabo, né? A tecnologia não está tão atualizada. Acho que o painel é legal, é emborrachado os botões, tem mais opções, então eu posso entrar direto aqui no Só Remar. Ele já me oferece aqui um painel de pace por metros a cada 500 metros o ritmo e a metragem. Eu posso ir mudando o que eu quero como unidade de medida, então eu posso pôr em metros,
Posso pôr um average, que ele vai colocar o cálculo de potência em watts ou em calorias. Então quem está mais acostumado com esse tipo de remo sabe que a gente acaba utilizando muito mais como calorias, como target ou metros em remos, né? E outras opções de treino também. Você pode voltar aqui para o painel e selecionar um treino. Então tem a lista permanente que já vem com os treinos pré-programados, 2.000 metros, 500, 5.000 metros, 10.000, 30. Tem treinos intervalados também. Você pode programar, ó, 30 por 30, 1 por 1, 2.000 com 3 minutos de descanso, você faz um tiro de 3.000 e descansa 3. E tem até a maratona aqui, 42, 195. São treinos pré-programados que facilitam aí no dia a dia para quem vai treinar, né? Esses controles de informações. Boa, então você vê um pouquinho mais de recursos, um pouco mais de programas dentro dele, então o software da Composite é um pouco mais completo e tem uma informação que até falta da Stark, né, que é a referência a cada 500 metros. O pace, né? Ia ser importante ter. Você conseguir medir. Não, então legal. Mas você vê, essa peça aqui, esse braço, basicamente eles são bem parecidos, certo? Eles só descem essa peça retrátil aqui também, os dois descem, ó. mas fazem o mesmo sistema. Quando a gente vai colocar o remo de pé, que a gente vai mostrar então depois, né, os cabeamentos aqui passando lateralizados. Então, aqui tirando um pouco a diferença, um pouco de painel, essa parte toda é similar. Vindo aqui para a parte aqui da resistência, Lucas, que a gente identificou aqui, na verdade, que a diferença é um pouco de material de plástico, certo? Na construção é a mesma, mas são detalhes mesmo. Mas são detalhes assim, você percebe que o plástico é um pouco diferente. Você olha se a construção é a mesma, o desenho, a saída de ar, até o jeito que eles colocaram a distância, né, para parafusar e prender aqui o suporte. Mas assim, é uma borracha um pouco mais um plástico um pouco mais emborrachado assim nos detalhes, mas mesmo tamanho, mesma resistência. Aqui na frente também nas rodinhas, você vê, a percepção realmente é uma questão de material da rodinha um pouquinho mais emborrachada, quanto o material um pouquinho mais plastificado. Esse remo da Concept, né? Lucas até falou que acho que os mais recentes têm essa proteção aqui, esse como é que eu posso dizer, o paralamas aqui que dá um acabamento. É um paralamas para melhor aerodinâmica da máquina. Falando em handle aqui, Lucas, tem uma diferença um pouco no acabamento da borracha, mas também aqui é ok, um pouco mais espesso aqui, um pouco mais fino. Uma manopla, né, o do Star, que esse já vem inteiriço aqui. Ele abraça um pouquinho. Ele é emborrachado, ele é um pouco mais robusto, então o grip dele é um pouco mais largo, né? Ele é um pouco mais fino, mas assim, a experiência pro apoio é a mesma, tem uma distância confortável. Eu falo isso porque às vezes o cara tem, sei lá, 2 metros, pô, envergadura e a mão gigante. Os flexores? Pequeno, fica ruim para ele colocar uma intensidade. Nesse não, os dois oferecem uma experiência bem segura. Eu particularmente prefiro um pouco assim, porque às vezes eu uso até com a luva, dependendo de um treino mais longo aqui, eu tenho que me esforçar mais com os flexores, deixar mais, fazer mais força nos dedos. Pensando no público feminino, com uma mão menor delicada, talvez sem cansar mais os flexores dos dedos, porque a pegada é maior. E remos, quando eu faço treinos mais longos, realmente até faz uma bolha na mão, então às vezes quando eu faço com a luva, realmente é melhor. Mas essa questão de detalhes. O apoio dos pés, basicamente o mesmo apoio também, ó. A gente percebe a diferença um pouquinho no material do plástico. Que é aquele mesmo esquema que a gente tá comentando. É uma diferença sutil. É um plástico mais emborrachado, né, esse da Concept. Mas a fita é segura e resistente também. Também tem 5 níveis lá para você regular. O que é importante, muita gente não se atenta a esse detalhe quando vai remar, né, que colocar o pé de qualquer jeito, e não. É regulagem, pô. O cara que calça 45 não pode colocar na mesma distância da moça que calça 30. Então tem para cada nível aí, cada altura também. Assento aqui? Esse é o mesmo, bem igual. Né? Tem confortável. Os primeiros Concepts eram rígidos, certo? Eles ficaram mais confortáveis aí com o tempo, porque era ruim de ficar bastante tempo mesmo. Tive até alunos que, porque eu remo na Concept desde quando era o 1, aquele branco, né? Que era o mais rígido. Que se queixavam de remar uma maior distância porque desconfortável. Não, era desconfortável mesmo. Esse ficou realmente mais ergonômico, até o corte dele mudou nesse modelo 2. Não, ficou melhor. Estruturalmente aqui a gente não identificou muita diferença, acho que a estrutura física parece muito parecido aqui, realmente. Até as dimensões, né? O Force teve o cuidado de pegar um paquímetro para medir exatamente a mesma medida. Com todas essas dimensões aqui, então estruturalmente realmente parece que tem a mesma tipo de estrutura, espessura, construção. Então, com relação a isso, eles são basicamente quase estáveis. Talvez tenha uma diferença um pouco nessa peça aqui de intersecção das duas partes que a gente vai mostrar. As peças ali de trás também, o acabamento final também similar. Essas duas correm bem aqui com esse material também. Tem que ser anticorrosivo com suor, porque vai cair bastante suor. Sempre uma manutenção básica, de limpeza, né? Porque conforme vai usando, os dois estão bem limpinhos aqui, mas ele vai sujando aqui. Tu tem que passar um paninho, manter a manutenção para não desgastar o material, né?
Agora o remo na posição vertical, você que precisa armazenar para ocupar pouco espaço, lembrando que ele tem 2 metros e pouco de comprimento baixado, aqui ele tem os mesmos 2 metros e pouco, mas agora na vertical, e ocupa aqui um pouco mais do que os remos de água, certo? Então ele ocupa basicamente quase 1 metro aqui por uns 60 centímetros, então ele é um pouquinho mais espaçoso que o remo de água na vertical. Agora, de ponta cabeça aqui nesse sentido, Lucas, alguma diferença de ambos os remos? Parece que é até muito mais parecido, né? Fica mais igual, né? Percebe que a placa é a mesma, o acabamento aqui atrás do sensor é um e do outro, você não sabe de qual que é Brunão, qual, né? quer ver? Mostra até mais um pouco nos detalhes aqui todo o sistema. Apesar desse remo aqui, ó, esse é um remo mais antigo, já de boxe de crossfit, bastante usado. Pode nem ser o remo mais atual. Você vê aqui todo o sistema dele, apesar de estar um pouco encavalado ali a corrente com o elástico, você vê que o sistema é muito parecido aqui também. Então tem o elástico, tem a corrente que passa depois lá para cima para o handle. Então você vê que ele é muito bem acabado da Stark aqui, dá para ver uma qualidade aqui boa desse acabamento. E aí eles são muito parecidos aqui, inclusive ele tem esse fechamento aqui na parte do apoio dos pés, que aquele da Concept ali não tem. Eu não tenho certeza se outros modelos da Concept tem. Mas tudo bem, isso aqui fica na parte de baixo também. O banquinho, a forma de correr dele, os rolamentos, as peças são bem parecidas, mudam o detalhe da cor. Até o corte do ferro é igual. Você vê? Então assim, você vê ele nessa posição, ainda que ele não tem, a gente não tem nem quase a percepção da diferença de material. Se você não conhece, na verdade, que são marcas diferentes, você observa, você acha que é o mesmo remo. Se a gente tivesse colocado um X aqui, a gente não saberia que era o Concept esse aqui era o Stark, entendeu? O X foi só pra isso. Entendeu? Sacanagem, já tá, o X aí deve estar 5.000 anos aí já marcado. Mas é isso aí, deu pra ver ali, bem parecido. Depois a gente vai dar, a gente acabou de identificar ali que tá um pouco enrolada. Encavalado ali, né? Encavalada um pouco a corrente, a gente vai ajustar, mas está funcionando corretamente. Mas era para identificar que as rodanas que tem aqui também tem aqui, as rodanas que tem lá atrás tem lá atrás. Então o sistema, o comprimento, o curso que faz tanto a corrente quanto a corda quanto o elástico, basicamente são iguais. Bom, Lucasi, gostou dos remos? Você que está usando os dois, você que já usou anos agora você está usando aqui com alguns alunos o... trabalhando só com Concept, agora tenho utilizado o Stark também. Entrega bem, muito parecido, similar. Ficou só aquelas questões que eu comentei no início do vídeo mesmo, particularidade de treino, estilo de treino. Mas a ideia é essa, quando a gente aborda aqui comparar material, justamente conseguir esmiuçar e mostrar para vocês assim, o detalhe, para quem que é e qual o objetivo, né? Assim como o treino, né? Não tem treino errado, para quem que é o treino e qual o objetivo. Equipamento é a mesma coisa. Não, legal, você vê, então ficou aqui claro pra gente que vai depender da aplicação dele, mas se for alguma coisa muito mais alto nível performance e por conta dos recursos de painel. E por conta das especificações, né? Geralmente o boxe CrossFit tem as competições que são baseadas no painel do Concept. Mas se você vai ter um remo magnético para academia, condomínio, para sua residência, se você não liga para o barulho, ou até para o estúdio, o Stark entrega bem, a experiência do remo magnético, as resistências, é bem similar, bem parecido. Mas é isso aí. E aí, estamos falando de um remo de novo de faixa de 14, 15 e um remo novo na faixa de 9 mil reais. Então você tem uma relação de custo-benefício, a não ser que você precise de alguns recursos daqui, mas te entrega basicamente tudo que você precisa lá. Aqui na nossa base de treino a gente tem utilizado esse, compramos esse daqui para fazer esse review. Na verdade está aqui, está à disposição, está à venda também, esse daqui usado. Esse é novo, mas é isso aí, remo, falaremos mais, voltaremos aí com mais dicas. Gostaria de repente com outros modelos de Walter Rower também, né? Os remos de água, outros modelos também magnéticos, se a gente puder. Gostaria que o Calil venha aqui, né? O Calil está convidado de novo para vir remar aqui com a gente, dar mais um tutorial. Mas é isso aí. É o equipamento que eu mais gosto, no sentido de ser mais completo, mais eficaz. Então promoveremos mais. A gente vai tentar ensinar você em casa aí a remar bastante também. Acompanhe o Calil, eu e o Lucasi aqui do lado. Lucasi, valeu. Valeu. Até os próximos, escolha seu próximo equipamento aí pra gente fazer o próximo review. Combinado. Um abraço, academia boa, academia perto. Esse aqui são opções para você aí. Não tão silenciosas quanto o Water Rower, mas são ótimas opções. Abraço.